Salve Maria e São José, domingo da misericórdia. Que lindo dia para a gente celebrar, hein? Que lindo dia para a gente se encontrar com o nosso Senhor, com a nossa alegria de sermos filhos dele. Estamos no 15º dia, vocês viram que sucesso? Metade já. Parabéns, viu? Porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que é uma batalha, mas é bom demais. Cada dia que a gente vai passando por isso, cada consagração que a gente faz, é como se nós estivéssemos avançando de faixa. Sabe a troca de faixa das artes marciais? Que você faz a prova e que você recebe uma nova faixa, uma nova posição. É assim a consagração. Cada consagração que a gente faz é uma nova prova, que é uma nova batalha, mas também é um novo grau, onde nós vamos avançando nesse caminhar para o céu, né? Para Cristo. Ele vai nos dando um pouco mais, porque assim a gente também se preparou mais, né? Tem essa relação do esforço, né, gente? E é um baita esforço, não é? O que vocês estão achando? Vamos lá? Porque hoje é dia de ir pra missa, então a gente não pode demorar muito, tá bom? E a gente está encerrando agora a 8ª de Páscoa. Volta todas as penitências, jejuns e sacrifícios, viu, gente? Volta porque isso também ajuda muito, tá? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. E é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a consequência dos nossos maus hábitos. Então ontem nós falamos um pouco mais sobre conhecimento, né? Autoconhecimento, isso, se eu não estou enganada. Cabeça boa. Aqui. Nossos maus hábitos. Então, ontem nós conhecemos os nossos maus hábitos. Hoje a gente vai falar sobre a consequência desses maus hábitos. Beleza? Se os maus hábitos são consequências em nós do pecado original e dos pecados próprios, por sua vez, eles causam fruto de perdição, cuja meditação aumentará o conhecimento de nós mesmos. De fato, pelo orgulho, nos esquecemos de Deus e do próximo. Pela fraqueza de nossa vontade, concebemos horror ao sofrimento, tão necessário, todavia, para a nossa salvação e santificação. Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens, Maria, Rainha dos mártires, será o antídoto contra estes males. E aí, qual é o mal? Porque é o seguinte, o mau hábito, ele nos fere a alma, mas ele é muito mais garantido por nós do que o sofrimento. O sofrimento a gente quer fugir dele. E é justamente o sofrimento que nos ajuda a aproximar de Deus. Só que como o encardilho é um mestre da enganação, né? Ele quer distrair a gente do foco. Então, o que ele faz? Ele faz a gente se acomodar nos maus hábitos, na justificativa de que aquilo dali é um benefício para mim, e ele faz com que a gente queira fugir do sofrimento. Para que a gente também se baseie em que eu não vim aqui para sofrer, eu vim aqui para ser feliz, né? De fato, só que essa felicidade que o mundo oferece, ela não é verdadeira. Ela é vazia, ela é oca, ela é de aparência, né? Ela não preenche a nossa alma. Você pode ter milhões na sua conta, você pode ter tudo que o mundo coloca como ser bem-sucedido e estar completamente esvaziado da paz e da felicidade. Não existe felicidade dentro de você. Por quê? Porque a felicidade, ela só pode vir de Deus. E como que Deus viveu aqui? Sofrendo.
se doando, servindo. Então a gente tem que ter observação nesse ponto. Vamos focar aqui então. Imagino-me discípulo de Jesus, na noite da paixão, fugindo ao Mestre e à dor, mas detido pelo olhar de Maria, que me exorta à fé e à coragem. Nossa! É esse olhar que ela vai dar para vocês muitas vezes, tá? Mãe de Jesus, Virgem das dores, tomai-me como doce violência, amparai-me nesta meditação reveladora de minha miséria, para fixar-me nas resoluções de voltar a Jesus pelo vosso coração. Amém. Primeiro ponto, o esquecimento de Deus e do próximo. O mau hábito do orgulho nos volta para nós mesmos, na consideração de nossa falsa excelência. O primeiro fruto dessa atitude soberba é o esquecimento de Deus. Especulativo, enquanto nos ensoberbecemos com a presumida ciência deste mundo, que inflama e obscurece nossa mente, impossibilitando a vista de Deus. Prático, enquanto em todas as ações e atitudes nos acostumamos a agir como se Jesus Cristo nunca existira, nem tivera direito nenhum a nossas homenagens. E nos parece que fazemos grande favor a Deus quando uma ou outra vez pronunciamos o seu santo nome ou damos alguma mostra de religiosidade, exterior apenas, para honrar um cristianismo de herança, ou o costume, ou o ambiente em que vivemos. O segundo fruto da soberba é o esquecimento do próximo, como se nós somente existíssemos, mas ninguém com iguais direitos, como se fôssemos o centro do universo, em palavras, opiniões e atitudes. E todavia, o homem deveria realizar-se como imagem criada de Deus, refletindo-se a si mesmo e na convivência com seus irmãos, o mistério divino da comunhão através de uma atuação que chegasse a transformar o mundo. Assim deveria ter na terra o lar de sua felicidade, e não um campo de batalha onde reina a violência, o ódio, a exploração e a escravidão. Entremos em nós mesmos a examinar se essa idolatria do nosso eu não nos tem assim endurecido o coração e entenebrado a mente, afastando-nos do nosso Pai, de nossos irmãos. Segundo ponto, horror ao sofrimento. A debilidade de nosso querer tem por resultado nefasto a ávida procura de tudo quanto satisfaz os nossos sentidos e a nossa natureza. Estremecemos ao ouvir falar sequer da necessidade da dor, do sofrimento, do papel providencial, da expiação e da cruz. E nos revoltamos ante os espinhos da existência. Procuramos fugir-lhes, antes buscando o que dá satisfação aos sentidos, escravizando-nos. E aceitamos a preguiça, a indolência, o amor ao conforto, a sensualidade. E louvamos nosso século, porque ele sabe anestesiar as dores do corpo, cercar de confortos materiais a nossa vida, proporcionando-nos viagens cômodas, gostos refinados no vestuário, na alimentação e no repouso. E não queremos ouvir aquela palavra severa de Jesus, ameaçando-nos da perda de nossa alma, se não fizermos penitência. E aí em Lucas 13, versículo 5, tem essa passagem. Se não fizerdes penitência, perecereis todos igualmente. Coloca esse escrito na geladeira. Não tem outro caminho, gente. Desculpa, eu sei que pode parecer assim uma coisa muito difícil na sua vida. Eu não sei fazer penitência, eu não faço penitência, eu nunca fiz jejum. Tá tudo bem. Só que daqui para frente, você não vai conseguir mais, você não vai poder não fazer mais. E até na oitava de Páscoa, que você sabe que
né? Um dia que é o dia da ressurreição, vivendo em 8 dias, né? Até hoje, ainda assim, você vai começar a se sentir mal e não fazer todas aquelas penitências que você fazia antes. É muito, muito, muito importante. Penitência, jejum e oração vão fazer parte da sua vida depois da consagração. E o trabalho dobra, viu? Eu tenho que avisar, porque depois o pessoal já confirma para mim. É bem que você avisou, cara. Nossa Senhora vai te colocar para trabalhar 10 vezes mais do que você já trabalha para Deus. Ela vai efetivamente te tornar um excelente servidor do Cristo. E vai com fé que vai dar certo. Mas, Carol, já estou no meu primeiro ano de consagrada, eu não estou percebendo mudança nenhuma. Tudo bem. É normal. Eu olho para mim e falo, meu Jesus, quanto tempo eu demorei para aprender isso? Já estou aí com quantos anos? E faz parte. Nossa Senhora sabe o tempo que a gente precisa. Eles têm uma paciência gigante conosco. Mas na hora que ela colocar no seu coração, não negligencie uma ordem dela. Não deixe passar batido, sabe? Tipo, isso é bobagem na cabeça. Não. Não faça isso. Busque um diretor espiritual. Busque um padre que você queira estar todo mês conversando sobre a sua consagração, sobre o seu mover. E esteja sempre confiante de que Nossa Senhora coloca no seu coração aquilo que ela deseja que você comece a realizar. Então, jejum, penitência e oração não vão sair da sua vida nunca mais. Gleice, bom dia. Angélica, bom dia. Vocês estão bem? Como está minha tia? Deus abençoe vocês. Então vamos falar sobre esse horror do sofrimento. Lucas 13, versículo 15. Se não fizerdes penitência, perecereis todos igualmente. E procuramos uma experiência, e procuramos uma explicação tranquilizadora para esta expressão austera, em Lucas 9, 24. Aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. A meditação da paixão de Jesus e das dores de Maria nos é penosa e difícil. Tenta fazer 7 Pai Nosso, 7 Ave Marias. Tenta fazer a coroa das lágrimas. Toda hora seu corpo, sua mente vai querer falar assim, não faz isso não. Faz outra coisa. Mas é justamente essa reflexão e essa meditação na paixão e nas dores de Maria que vão te mover para uma vida de penitência, uma vida de jejum, uma vida de consagrado. Porque você não vai olhar mais para si. Você vai olhar para o fim último. Assim como Jesus não olhou para ele, Nossa Senhora não olhou para ela. Eles estavam focados na vontade de Deus e no fim último, que é a salvação de todos. Nós somos do exército da Virgem Maria e precisamos nos sacrificar por aqueles que estão dormindo, que estão cegos. Nós precisamos ser aqueles que intercedem pelos irmãos que estão distantes. Senão não vai valer a pena chegar no céu. Chegar no céu porque você conseguiu e deixou de aproveitar as oportunidades de ajudar os que não conseguiram. Você vai sentir uma dor tremenda. E mais do que isso, provavelmente não vai chegar no céu. Porque Deus te deu a consagração e você não a usou corretamente. Quem muito é dado, muito é cobrado. Mas tem vantagens, então foca nisso, tá? Preferimos ler as páginas gloriosas da ressurreição, da ascensão, do triunfo, deslembrados de que, se quisermos ser glorificados com Jesus, é preciso primeiro que morramos com Ele. Penetremos em nossa consciência, tenhamos neste momento a coragem cristã de um exame sincero de nossa vida. Não experimentamos a confusão de ser membros dedicados de um mestre crucificado? Terceiro ponto, contemplação de Maria. Nossa Senhora nos faz compreender, ao contrário, quanto nos devemos esquecer de nós mesmos por amor a Deus, por amor ao nosso próximo. Ela se entregou inteiramente à vontade do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1:38. E por amor aos homens também
consentiu na imolação do meigo fruto de suas entranhas. Busquemos Maria, é o caminho do retorno a Deus. Maria não foi feita senão para Deus. Muito ao invés de deter alguém que se lhe confia, ela o projeta em Deus. Une-se ao Senhor com perfeição proporcionada à generosidade dessa entrega. No livro Segredo de Maria, número 25. A mãe dos homens ensina com seu exemplo a renúncia aos próprios direitos em favor do próximo. Amando-a, sentir-nos-emos levados a dedicar-nos igualmente a nossos irmãos, a esquecer nossos direitos para nos lembrar somente dos nossos deveres. Felizes de imitar nossa renúncia à nossa mãe terníssima, a cujo manto se acolhem todos os pequeninos, todos filhos do seu amor, todos os nossos irmãos. Ainda Nossa Senhora nos ensina a virilidade cristã em face do sofrimento. Ela nos faz morrer à vida do homem velho. Ela nos despoja de nossas inclinações naturais, do nosso amor próprio, da própria vontade, de qualquer apego à criatura, tratada da verdadeira devoção. E destarte de nos dispõe a tomar parte em sua compaixão dolorosíssima, a recolher sobre nossos corações suas lágrimas de amor e de dor. Como a verdadeira devoção a Maria nos vai ensinar a via certa de nossos destinos. A via certa de nossos destinos. Pode ser que até hoje você viveu para si e não entendendo por que tanto sofrimento, se questiona: Senhor, por que isso acontece na minha vida? Por que eu não consigo ser feliz como ali, este, aquele? E aí, hoje, talvez, isso fique aberto para você. Muito daquilo que nós estamos vivendo e nos faz, esse sofrimento todo, é fruto das nossas próprias más escolhas. Talvez o destino da sua vida seja aquele não que você deu para Deus há anos. E Nossa Senhora vai corrigir essa conduta, esse caminho que você está. E ela vai te mover para o caminho pelo qual Deus te fez e sonhou que você percorresse. E você, pelo seu livre-arbítrio, sua vontade, seu amor próprio, foi para outro caminho e Deus permitiu. Mas agora Ele vai te mover para um novo caminhar. E você vai perceber que tudo aquilo que você viveu poderia ter sido diferente se você tivesse ouvido a vontade de Deus lá atrás. Mas, poxa, Carol, vou mudar toda a minha vida? Vai ser a melhor escolha que você fez. Vai por mim. Continua e se deixe mover pela Virgem Maria. Se deixe, porque ela vai te mostrar o que é que de fato vai te trazer a felicidade plena e a paz do Cristo. Coloque: Maria, guarda fidelíssima de minha alma, lanço-me em vosso regaço, a implorar vosso compassivo olhar. Como celestial Rebeca, a vosso Jacó pequenino e amoroso, despojai-me de mim mesmo, de meu orgulho, de minha sensualidade. Revesti-me de Jesus, para que eu aprenda a amar a Deus e devotar-me a meu próximo. Alentai-me, Mãe das dores, e confortai meu coração no incêndio de caridade do vosso coração imaculado. E que eu aceite morrer sempre a mim mesmo, dócil de todas as vossas suaves austeridades para comigo no aprendizado da virtude. Preparai-me à consagração, que vos quero jurar de tudo o que tenho e de quanto sou, encaminhando meus passos na verdade das virtudes difíceis para minha pobre natureza. Vosso amor me assista e me oriente com segurança para Jesus.
Ramalhite. Quem quiser vir após mim, renuncia-te a ti mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo João, glória a vós, Senhor. Judas e o mandamento novo. Tenho dito essas palavras, turbou-se-lhe o espírito, protestou e disse, em verdade eu vos digo, um de vós me há de trair. Olhavam, pois, os discípulos uns para os outros, na dúvida sobre quem falava ele. Ora, um de seus discípulos, a qual Jesus amava, estava recostado à mesa, no peito de Jesus, e este fez Simão Pedro um sinal. A este fez Simão Pedro um sinal, e disse-lhe, de quem é que ele fala? Tendo-me então reclinado sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe o Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pão molhado. E tendo molhado o pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E atrás do bocado entrou nele Satanás. Disse então Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu o propósito que lhe dizia isto, porque alguns, visto como Judas era quem levava a bolsa, cuidavam que lhe dissera Jesus, compra o que havemos mister para o dia da festa, ou o que desse alguma coisa aos pobres. Tendo, pois, Judas recebido o bocado, saiu logo para fora, e era noite. E depois que ele saiu, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Deus é glorificado nele, também a ele o glorificará, Deus em si mesmo. E glorificará logo. Filhinhos, ainda estou convosco um pouco, buscar-me-eis. E como eu disse aos judeus, vós não podeis vir para onde eu vou, repito-o também agora. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que vós também mutuamente vos ameis. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos prestar atenção nesse detalhe tão importante. Primeiro, Simão Pedro quer saber quem que é. Simão Pedro, gente, eu falo que ele é a bênção da nossa vida, né? Porque ele é que garante que a gente saiba que a gente tem salvação. Ai, São Pedro, roga por nós. Olha o que acontece. São Pedro quer saber quem é que vai trair. E aí, outro dia eu estava escutando o Padre Braulio, da Alessandro. O Padre Braulio é um catequista nato. Ele faz das suas homilias uma verdadeira catequese para os adultos. Mas é muito importante a gente ter sempre o hábito de escutar, né? Homilias de outros padres, para que o Espírito Santo venha nos mover para outros pensamentos. E aí teve um dia que ele falou sobre isso. Ele falou assim, Pedro, em segundos, estava dizendo que morreria por Cristo, que não permitiria que ele sofresse, que amaria-o e nunca o abandonaria. Prepotência, né? A gente acha que a gente está de pé na igreja e que a gente vai ficar assim para todo sempre. Ah, vigia, viu? Vigia, porque você está de pé e você cai rapidinho. E a queda é maior ainda para quem está de pé do que para quem está sentado. Então a gente precisa ter mais consciência da nossa miséria e do quanto a gente é fraco. E aí Pedro vai e fala tudo aquilo para Jesus. Depois pergunta para João, pergunta para ele aí, quem que é? E aí, no movimento de Jesus Cristo, assim, sem muito perceber o que Jesus Cristo estava fazendo, ele vê Jesus Cristo dando o primeiro pedaço para Judas. Naquele momento, o que Pedro repensa? Porque Pedro não sabia aquilo que Jesus falou. Pedro simplesmente vê Jesus dando o primeiro pedaço para Judas. E naquele momento, Pedro fica, mas o primeiro pedaço é para Judas, né? Eu que falei que eu amo, que não vou abandonar, mas olha lá para quem que ele dá o primeiro pedaço.
Então, existe na nossa caminhada, dentro da igreja, um movimento constante de menino mimado, de filho birrento, daquele que quer aparecer mais que os outros e daquele que ao mesmo tempo quer criticar tudo, quer justificar, né, o sentimento de inveja, de tristeza, de ciúme, como sendo algo bonito, algo que tem justificativa, não tem nenhuma, né? É só mesmo nosso ego gritando. E aí quem é que nega Cristo 3 vezes? O próprio Pedro. E é outro ensinamento, né? Que depois no outro momento a gente vai. Só que aqui a gente percebe o seguinte: por que Judas, ele recebe o pão, ele recebe a missão, ele recebe de Deus o alimento e ali entra Satanás? Porque quando uma alma não é arrependida de fato, ela está lá no confessionário, ela não se arrependeu do seu pecado, ela não se entregou à vontade de Deus, ela está lá para cumprir um preceito, mas ela não está de corpo e alma. E não se arrependendo, quando ela recebe a bênção do sacramento, ela automaticamente se condena. E ali abre-se a alma para Satanás entrar. Então, quando você estiver em pecado mortal, lembre-se desse exemplo de Judas. Quando nós comungamos com o pecado mortal, quando nós estamos na caminhada e estamos com o coração cheio de raiva, de ódio, de inveja, lembre-se de se arrepender primeiro e de pedir perdão a Deus e clamar pela graça santificante, porque do contrário você vai estar assinando a sua própria condenação. Não permita que você adentre a este mistério de salvação com o coração cheio de si mesmo. Isso não vai dar certo. E neste momento, Judas saiu e era noite. Por quê? Porque a ausência de Deus nos leva a uma escuridão total da verdade. A gente não consegue perceber o que a gente está fazendo. Quantas e quantas vezes a gente falhou, porque simplesmente nós não estávamos vendo. Nós estávamos completamente cegos. Então essa escuridão é a alma que está vivendo sem Deus. Depois ele fala que Jesus se glorifica em Deus. Ou seja, agora é glorificado, porque eu não estou mais, né, na condição de questionar, de esperar. Vai ser feito. O que tem que ser feito é para ser feito. Não tem mais. Se fortaleça em Deus, para que Deus viva o seu sacrifício, para que Deus esteja em você, porque não existiria nenhum ser humano nessa terra que suportaria o flagelo e a dor que Jesus suportou. Humanamente, é impossível que uma pessoa que foi flagelada mais de 200 vezes tivesse condições de caminhar. Ele foi arrastado para o local onde ele esperou para carregar a cruz. Ele foi arrastado. Ele não tinha forma de homem. Isso está na Bíblia, gente. Como é que as pessoas, às vezes, questionam o fato de Jesus estar preso numa cruz, todo machucado, dilacerado? Geralmente as cruzes estão sempre com Jesus com 3 pontos de sangue. Mas não se deixe enganar por aquilo que está ali sendo visto e por aquilo que está na Bíblia. Porque na Bíblia está contendo a informação de que ele não tinha forma mais de um ser humano. As pessoas não queriam olhar para ele porque não conseguiam ver tamanho sofrimento. Ele foi flagelado mais de 200 vezes, onde, na época, os judeus só permitiam 40 flagelações menos uma. Eles consideravam que 39 flagelações eram o máximo para não matar o homem.
Depois sofreu terrivelmente ao carregar a cruz. E ele diz que a chaga do ombro dele, tão esquecida por nós, é algo que ele gostaria que nós voltássemos a pensar e meditar, porque foi muito penoso ele carregar o peso de todos os nossos pecados naquela cruz. Ele sofreu demais para que nós pudéssemos estar hoje na condição de salvação. Mas será que ele espera de nós somente que busquemos a nossa salvação e nada mais? Por que ele disse, ide e evangelizai, ide e anunciai o meu reino? Porque ele queria que nós fôssemos para ele a continuação dele aqui nessa terra. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa meta. Não pensem que isso só foi dado a Paulo. Não, isso é dado pelo Espírito Santo. E outro, ontem estava dizendo, a quem perdoares os vossos pecados, será perdoado. Hoje, no Evangelho de hoje. A quem perdoares, ou seja, Deus deu àqueles 12. A graça, que na verdade é 11, depois vem São Matias, ele deu a graça de estarem perdoando pecados. E tem muita gente que acha que só entrar no quarto e pedir perdão já é o suficiente. Ei, a igreja não perdoa o pecador. Deus não perdoa o pecador. Deus perdoa o arrependido, o penitente. Acorda para isso e vamos firme. Tá bom? E aí no final, que eu acho que é muito importante, que ele fala, filhinhos, eu estou ainda convosco, mas vai chegar um momento em que eu vou partir. E eu estarei, nessa missão para que vocês também possam vir a mim e sofrer comigo e saber que esse não pode ser um destino diferente daqueles que são meus discípulos. Mas ele dá uma informação para a gente, para que a gente acalme nosso coração. Como que eu vou ser de fato um discípulo de Deus? Como eu vou saber se eu estou realmente sendo um discípulo? Quando você estiver numa situação em que você poderia reprimir, odiar, gritar, xingar, falar mal de uma pessoa e você reza por ela, e você ama, e você perdoa. Amai-vos. É o amor que vai, de fato, nos transformar num Cristo nessa terra, nesta vida. Quando você perceber que em meses você poderia ter tido uma atitude totalmente diferente e você, vendo aquela alma, vendo aquela situação, consegue amar, perdoar e silenciar em oração para que aquela pessoa mude e você não fique com raiva daquela humilhação e você não responde à humilhação no mesmo nível, tudo aquilo que você faria e que você passa a não fazer é Deus te ensinando a amar. Amar aqueles que não te amam, aqueles que te negam, aqueles que caluniam, aqueles que te criticam, aqueles que te, ladainha da humildade. Quando você começa a entender isso, quando você começa a se ver amando, coloque o joelho no chão e agradeça. É Deus agindo em você. Amém? Imitação de Cristo. Os desejos desordenados. Todas as vezes que o homem deseja desordenadamente alguma coisa, logo perde o sossego. O soberbo e o avarento nunca estão sossegados. O pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado em si, bem depressa é tentado e vencido em coisas pequenas e vis. O fraco de espírito e que ainda é inclinado ao que é sensual, com dificuldade se pode desapegar totalmente dos desejos terrenos. E quando deles se abstém, recebe muitas vezes tristeza e até se enfada se alguém o contradiz. Porém, se alcança o que deseja, sente logo pesar sobre si o remorso da consciência, porque seguiu seu apetite, o qual de nada lhe aproveitou,
para alcançar a paz que buscava. Em resistir, pois, às paixões, se acha a verdadeira paz do coração, e não em a seguir. Não há paz no coração do homem carnal, nem do que se ocupa das coisas exteriores, mas no do que é fervoroso e espiritual. Muitas das vezes você vai estar fazendo jejum e vai estar sendo bem difícil, e todo mundo vai usar um meio para poder te tiçar, né? É impressionante. Faz jejum de doce. 10 festas acontecem no mesmo dia e todo mundo te apresenta um doce. E você fala, meu Jesus, dá-me forças. Só que ao contrário do que muitos acham, quando nós assim fazemos, quando a gente consegue viver de penitências e de jejuns, você vai trabalhando a sua alma para se fortalecer das coisas espirituais, né? Das coisas que aparentemente te trazem um desafio espiritual e que antes você caía sempre. E naturalmente você começa a se fortalecer e não cair tantas vezes aquilo que o mundo te sugere. E aí é que você vai entendendo a força e a alegria de ser uma alma penitente, uma alma que jejua, uma alma que sofre. Porque naturalmente ela te traz paz. Porque você consegue viver de uma forma mais firme no Evangelho. É uma missão muito linda, mas que traz muita graça, muita alegria para nossa alma. E encerremos com Montfort. Consequências do abandono da sabedoria. A nossa natureza e ingratidão não movem os desejos solícitos, os convites amorosos e testemunhos de amizades desta admirável sabedoria. Mas se ao invés de ouvi-la, lhe fechamos nossos ouvidos, se em lugar de buscá-la, nós fugimos, se longe de honrá-la e amá-la, nós a ofendemos e desprezamos, que crueldade a nossa, e qual será nosso castigo, mesmo neste mundo? Diz o Espírito Santo que aqueles que não se preocuparam de achar a sabedoria, não somente caíram na ignorância do bem, mas ainda deixaram patentes os traços de sua loucura, nem puderam suas faltas permanecer ocultas. Sabedoria 10, versículo 8. 3 desgraças durante a vida aos que não se preocupam de adquirir sabedoria. Eles caem na ignorância e na cegueira, na loucura, no escândalo e no pecado. Mas qual será a sua infelicidade na morte, quando, malgrado seu horror, eles ouvirem a sabedoria exprobar-lhe? Eu vos chamei e não quisestes ouvir. Provérbio 1, versículo 24. Estendei-vos os braços largamente. Estendei-vos, ele estendeu o braço, né? Jesus estendeu o braço para nós largamente e nós o desprezamos. Esperei-vos assentada à vossa porta e não me vistes. Agora, por minha vez, rio-me de vós. Provérbios 1, 26. Já não tenho ouvidos para escutar vossos clamores, nem olhos para contemplar vossas lágrimas, nem coração para enternecer-me de vossos gemidos, nem mãos para vos prestar socorro. Mas qual será a desgraça destes no inferno? Leide o que o mesmo Espírito Santo diz nas desgraças, dos prantos, do desespero dos insensatos no inferno, e que reconhecem tarde demais sua loucura e desgraça, porque desprezam a sabedoria de Deus. Começam a falar prudentemente, mas no inferno. Sabedoria 5, versículo 14. Desejemos, pois, e procuremos unicamente a divina sabedoria, e logo todos os tesouros de Deus, todos os dons celestes que anelardes, se não desejais a sabedoria, suspirais por alguma coisa melhor do que ela. Ah, se conhecêssemos que tesouro infinito é para os homens a sabedoria, suspiraríamos dia e noite por ela, voaríamos velozmente até os confins da terra, passaríamos jubilosamente através do fogo e espadas, se fosse necessário, para merecê-la. E é isso que Deus nos pede, que nós busquemos sabedoria, que nós busquemos nele, em devoção plena e confiante, que Nossa Senhora nos moverá a este caminho de consciência, de sermos de fato discípulos, de sermos vistos e compreendidos como aqueles que servem a Jesus Cristo,
mas não de uma maneira que a gente faça e que depois possamos ser chamados de hipócritas, porque não há nada de escondido que não seja revelado. E mesmo que a gente faça carinha de santo, naquele momento em que nós não somos fiéis a Jesus Cristo e não buscamos nele e na sabedoria que ele nos oferece, através das orações, das devoções, das penitências, dos jejuns, da austeridade de vida, se nós não nos dermos de verdade a ele, tudo isso que nós estamos caminhando a realizar, de entrega total, se torna vazio. E aquilo dali, aqueles que estão te vendo e estão percebendo a hipocrisia, você não só se condena, como transforma a vida daquele que poderia ser convertido ao ver a verdade em você, também se condiciona, a viver no mundo, porque fala, lá, aquele lá é consagrado, aquele lá serve no altar, aquele lá faz parte da pastoral de casamento das famílias, aquele lá serve a Jesus Cristo lá no asilo, lá na distribuição de cesta, mas olha lá o que ele está fazendo. Então não vale nada, não vale de nada ser da igreja, servir, se consagrar, ficar rezando o rosário, não vale de nada aí, tá fazendo tudo errado igual eu. Nossa, aí o bicho pega lá em cima, hein, galera? Aí não vai ter jeito, porque o tempo da misericórdia é enquanto você está vivo. Quando você der seu último suspiro, o que você viveu é o que você morreu. E aí tem uma frase muito linda de Olavo de Carvalho que ele fala isso. Ele fala que nós só seremos quando chegar o nosso último suspiro. Tudo que nós vivemos é aquilo que nós nos tornaremos. Tudo que nós estamos aqui a caminhar, ela pode ser mudado. Enquanto a gente está vivo, nós podemos mudar. Mas a hora da nossa morte, como nós vivemos, é o que nós seremos. Como nós morremos, é como nós viveremos depois da morte. Se você viveu para as coisas do mundo, se o seu coração está nas coisas do mundo, não é o céu que você vai herdar. Você vai continuar nas coisas do mundo. Você não vai conseguir elevar-se ao paraíso. Mas se você estava aqui, vivendo com o olhar focado no céu, na santidade, numa vida para Deus na eternidade, e não venha me dizer que vai ser fácil. Muitas das vezes você vai caminhar e vai olhar para as coisas do mundo e vai desejar. E você vai falar para Jesus, Senhor, misericórdia. Mesmo depois de tudo que eu aprendi, eu ainda quero as coisas do mundo, eu ainda estou negociando, querendo que... Por que eu não posso fazer também, né? Não, 1000 vezes não. Jesus tem misericórdia da minha alma. Me ajuda a vencer a mim mesmo. Porque eu preciso continuar focado em Ti. E eu estou enfraquecendo. Perceba bem o quanto a nossa alma precisa desse olhar vigilante. Para que a gente não negocie com os dois senhores. Sirvamos apenas a Jesus Cristo. E clamemos que nossa mãe e o Pai de Jesus Cristo, Pai nutrício, nosso Pai espiritual, São José, esteja à frente, condicionando sempre o nosso caminhar naquilo que Jesus sonhou, tá bom? Vamos saudar Nossa Senhora e vamos rezar pelos padres e seminaristas do mundo inteiro, pela alma do Papa Francisco e pelo Papa que virá. Que Deus tenha misericórdia e nos traga o Papa que Ele deseja. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Não esqueçam da ladainha de Nossa Senhora e da ladainha do Espírito Santo. Precisamos também retomar essas orações até que essa semana termine e na próxima semana novas orações virão, tá bom? Fiquem com Deus e que Nossa Senhora nos conduza nesse dia a aprender tudo aquilo que foi dito e ter conservado no nosso coração estes ensinamentos. Amém? Tchau, até amanhã. Fui.